Deu. Bom, acho que a gente gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos e a todas que estão conosco. Queria também começar parabenizando a organização desse evento, né, pela, enfim, já é um acontecimento, né, nesse ano que a gente comemora também os 20 anos do PPG-CS. E então acho que, bom, parabéns a todo mundo que está envolvido. E também a gente gostaria de agradecer, né, a Ânia, a Bruna e eu pelo espaço aberto, né, durante a programação do evento. Foi uma coisa que a gente propôs assim já no avançado da hora, né, na programação, mas eu acho que foi, enfim, uma ideia muito feliz também, né, porque esse número da Conversas e Conversas reúne também trabalhos muito relacionados a pesquisas, né, feitas por mestrandos, né, e hoje alguns doutorandos do PPG. Nós pensamos em algo bastante informal, assim, né, eu pensei, a gente pensou em primeiro fazer um comentário assim sobre esse dossiê e como é que ele surgiu. Eu, a Bruna e a Anne, alguns comentários sobre isso. Na sequência, a gente pensou também em abrir a palavra para os autores e autoras presentes, para que nos falem rapidamente, né? Infelizmente, a gente tem um tempo curto, mas por aí até 5 minutos, vamos dizer, uma breve notícia, né, sobre o seu artigo. E, enfim, então um pouco essa programação. Eu queria só então dizer, né, que esse dossiê ele surgiu como um convite, quer dizer, uma chamada para dossiês da Conversas e Controvérsias, que é a revista discente da graduação sociais e do PPG-CS, né? A Teresa Schneider, professora do PPG, era a editora da revista. E eu me lembro quando ela me disse, olha, eu acho que o dossiê pode sair lá para 2020. Eu disse, não, longe demais, eu nem sei onde é que as pessoas vão estar em 2020. Me pareceu assim alguma coisa muito longe, né? Bom, mas enfim, a gente topou mesmo assim, porque naquele momento também era um momento que alguns mestrandos, né, que eu estava orientando tinham seus trabalhos com foco em juventude, né? Então, o dossiê foi proposto pelo IDADES, Grupo de Estudos e Pesquisa em Antropologia, que eu coordeno, e partiu desse pessoal que, na época, né, além da Anne e da Bruna, que são organizadoras do dossiê, também a Ana Karina, o Alexandre, a Marjorie e, atualmente, a Carla, estavam desenvolvendo as suas pesquisas em torno de temáticas relacionadas à juventude, né? Então, a gente achou que era uma ocasião de, quem sabe, reunir esses trabalhos. Nem todos enviaram, né, artigos, e a gente abriu, então, além dessas pessoas que já estavam previstas, abriu a chamada, e por ocasião do ENADIR, que é o Encontro Nacional de Antropologia, no ano passado, onde eu coordenei um GT também com Assis de Oliveira, que é um professor da Federal do Pará, que desenvolve pesquisa nessa área. Nós, no GT, também lançamos o convite, e daí recebemos o artigo da Franciele, que está aqui com a gente hoje, né, e outro artigo da Marina Ribeiro e da Luana, que também participaram assim, né, daquele GT. Finalmente, a gente teve, então, um dossiê que foi composto por 7 artigos, né, é um dos maiores dossiês do Conversas e Controvérsias, né, em número de artigos, com 15 autores e autoras, vindos de 5 instituições, né, da URGS, da PUC, da Unicamp, da Universidade Federal Fluminense e da Unipampa. Então, ele teve também essa amplitude, assim, né, em termos institucionais, e também acho que uma marca importante do dossiê é que ele tem autoria de pessoas que têm da graduação em Ciências Sociais, de mestres e doutores, né? Então, ele também é um dossiê aberto em termos, assim, das titulações, né, que estão compostas. Eu pensei em compartilhar
do sumário, né, do dossiê, para que a gente dê uma olhada geral, e daí convidar a Bruna e a Anne também a fazer algum comentário sobre, a partir, talvez, né, da apresentação que nós fizemos, e logo passar para rodar um pouco a palavra, né, entre o pessoal que escreveu, né? Então, vejam, o dossiê Juventudes, Participação em Políticas Públicas, com esse conjunto de artigos, né? Arquivos de experiência entre encontros narrativos com juventudes e as aventuras do trabalhar nas políticas públicas. As 3 autoras são da área de psicologia, na URGS. Depois, o artigo da Bruna e do Alex, que também está aqui presente, entre rupturas e continuidades, percurso da legislação para adolescentes e jovens no Brasil. Esse é o artigo que eu comentei, que veio do evento do ENADIR, a Condição Estatística da Violência Policial em Campinas contra jovens acusados de atos infracionais, da Marina e da Luana, que são mestrandas na Unicamp. O texto aqui é Uma Casa Masculina, Juventude, Trans e Socioeducação, escrito pela Marjorie Fultora e por mim, né? E é um trabalho que sai da dissertação de mestrado da Marjorie. Likes, memes e militância, ciberativismo na internet brasileira. Esse é um artigo muito querido por nós, né, no dossiê. O Leonardo está aqui presente. É a última publicação do professor Ayrton Indublut. Nós vamos querer falar especificamente depois desse artigo. Foi escrito com a Ana Nolasco e o Leonardo Ávila, estudantes da graduação em Ciências Sociais e que foram bolsistas de iniciação científica do Ayrton. O texto Em Condição de Cidadania ou Cidadania sob Condição, reflexões sobre a aplicação de medidas socioeducativas e o direito à cidadania no Brasil, da Franciele Costa Alves Rocha, que está aqui conosco também. E, finalmente, o que tem afastado os jovens da participação política, uma análise do caso de São Borja, Rio Grande do Sul, da Fernanda Uerich, deve ser assim, do professor Domingos Sávio Campos de Azevedo, eles que vêm da Unipampa. Nos artigos livres desse número, a gente tem um artigo da Bruna Hamersky, desculpa, Bruna, se eu falo errado, depois tu me corrige, Participação Popular no Brasil, uma análise sobre o plebiscito, referendo, iniciativa popular, RICAL e veto popular. Também a Bruna depois vai ter a possibilidade também de falar do seu texto, e finalmente a gente tem essa resenha, né, do livro O que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. Acho que a gente pode passar comentários sobre a apresentação. Bruna, Anne, à vontade. Acho que eu vou falar rapidinho, Anne. Acho que de forma bem breve, assim, a ideia de fazer o dossiê nasce um pouco dessa nosso desejo, que é um desejo que é crescente, assim, de tecer essa rede, na verdade, de pessoas que têm pesquisado juventude sobre as mais diferentes perspectivas e dimensões, e que, apesar de ser um assunto bem crescente, assim, na área das ciências sociais, a gente ainda está muito disperso, assim, então a gente não tem, diferente de outros assuntos, assim, que a gente consegue se enxergar mais enquanto pesquisadores da área, a área da juventude, ela ainda é muito incipiente, assim, dentro das ciências sociais, então ela está uma produção bastante dispersa, e a gente ainda está sonhando com essa ideia de constituir, né, acho que tem algumas iniciativas nesse sentido, né, a Jubra, por exemplo, é uma tentativa que envolve diversas áreas, mas nada específico, assim, das ciências sociais. Então, quando a gente abre a ideia do dossiê, é um pouco uma primeira ideia da gente sistematizar, abrir essa oportunidade de conhecer um pouco mais, né? A gente vê quantas pesquisas, quantas diferentes perspectivas que tem, a gente nem, enfim, estava conhecendo, nem sabia, assim, né? Então, acho que só para reforçar um pouco, assim, né, que esse dossiê é uma primeira parte desse processo que a gente vem tentando fazer, que é de se olhar enquanto pesquisadores da juventude dentro das ciências sociais, assim, né? Foi um pouco uma tentativa. E a gente marcou também, né, na apresentação, toda essa a intenção também de pluralizar, né, de pensar juventudes no plural, né, pensando que essa também é uma
categoria de classificação etária permanentemente também sendo definida, redefinida, né? E colocando um pouco, tentando, acho que nesse espírito do que a Bruna está falando, encontrar um pouco qual é o lugar, né, das ciências sociais para pensar as juventudes, né? De novo, a gente, quando está trabalhando com as categorias etárias, nós estamos numa interface de áreas, né, que também são a psicologia, a pedagogia, o próprio direito, que tem uma presença importante nas discussões das legislações voltadas para a juventude. Então, é um pouco delimitar, né, situar a perspectiva das ciências sociais em relação a esses marcadores etários e chamar atenção para um processo importante, né, do ponto de vista assim histórico e das legislações, que é essa passagem, ou pelo menos uma oscilação, entre uma noção de juventude como problema social, né, como fonte de desordem para a sociedade, e a perspectiva da juventude como sujeitos ativos de direitos, né, com protagonistas em políticas públicas que têm a dizer sobre essas pensadas quase sempre com o foco na normalização, né? Então, acho que ir para além dessa perspectiva tão marcada pelo problema social e abrir a ideia de juventude como na perspectiva da interrupção. Muito daquela ideia também que está presente tanto, né, na perspectiva voltada para as infâncias quanto para as juventudes, como se fossem pessoas, seres que estão no futuro, né, para o futuro, um vir a ser. E eu acho que a perspectiva das ciências sociais é recolocar e perguntar sobre essas categorias etárias no presente. Como é que hoje estão vivendo e pensando e se projetando ou não se projetando no futuro. Mas eu acho que essa simetrização também em termos das pesquisas é uma perspectiva assim que nos animou também, né, quando a gente pensou Anne, não sei se tu gostaria de... Não, eu me senti bem contemplado. Eu ia falar bastante sobre essa questão do devir, né? Como o jovem está sempre marcado por essa coisa da construção e parece que nunca acaba, né? A gente está sempre pensando em políticas públicas, pensando no jovem no futuro, nunca para ele no agora, né? Parece que o jovem não tem presente, ele é só um sujeito do futuro. Então é bem interessante e a gente também, eu tô bem contemplada pela fala de vocês, acho que foi bem legal. Então, assim, eu gostaria também de agradecer aos autoras e autores que estão aqui, né? A Bruna, as duas Brunas, que são também autoras do dossiê, mas além da Anne, o Leonardo, a Franciele, o Alex, eu estou vendo todo mundo, faltou alguém? Me digam. Acho que não, né? Então, a gente, acho que poderia passar para a gente pensou como um segundo momento, né, de comentários sobre os textos, e a gente também gostaria de marcar, assim, antes de entrar na sequência mais do sumário mesmo, do número, a gente gostaria de marcar um momento, assim, de homenagem à presença do professor Ayrton Jungblut nesse dossiê, né? Eu me lembro, assim, eu conversei com o Ayrton, me desculpem, eu ainda engasgo, tá? Quando eu vou falar do Ayrton, então me perdoem. Mas me lembro, assim, da última vez que eu estive com ele, ele justamente estava me dizendo que precisava mais um prazinho para fazer a revisão do texto, né? Mas, assim, muito claramente, muito feliz pela escrita junto com o Leonardo e a Ana. Acho que, assim, teve uma relação ali na iniciação científica com o Leonardo e a Ana que foi muito importante para o Ayrton, e assim, para ele aquela escrita junto era um resultado, assim, né, do trabalho de iniciação científica. Então, me lembro, assim, muito vivamente ele me mandando WhatsApp, dizendo, tu pode me dar, que vocês lembram dele, né, do jeito dele, e ele me dizendo, será que dá para dar mais um prazinho, porque eu queria dar mais uma olhada no texto e tal, né? Enfim, então, assim, ter a presença
desse trabalho, que vem do processo da iniciação científica e que é a última publicação do Ayrton, nos deixa assim, né, tristemente alegre, se eu posso dizer, né? Porque a gente gostaria que ele estivesse aqui. Mas, enfim, acho que ele, de alguma maneira, ele permanece, né? Através das coisas que ele escreveu, e essa participação do dossiê se insere nisso. Anne, tu tinha... Eu tinha ficado de comentar esse texto e também queria reforçar, né, que eu também fico bastante emocionada de falar sobre o Ayrton, porque a gente tem né, a história né, desde 2011 e eu fiquei pensando em todas as histórias que eu tinha com ele, com várias histórias muito engraçadas, porque ele é ele era muito divertido, né? Ele era muito irônico, ele era muito rápido assim nas respostas, eu amava isso. Mas eu fiquei pensando assim que era interessante trazer as questões que ele vai deixar, né? O legado dele enquanto um pesquisador. Eu não sei como é que era outro pessoal na graduação, era muito desligado em relação à produção científica dos meus professores, e na pós-graduação é que eu fui me dando conta do tamanho da formação, né? Do quanto os nossos professores têm uma formação excepcional. E quando eu fui para a URCS fazer o bacharel, o pessoal dos estudos da internet falava assim, diz pro Ayrton vir mais para cá, faz uma propaganda do nosso, vê se ele não quer fazer parte de não sei o que com a gente, vai ter ele junto seria muito bom. E daí eu fui pesquisar mais sobre o Ayrton e eu vi que ele tem vários prêmios, né? Ele foi muito atuante do ciberespaço, ele cunhou muitos conceitos, então é muito bom realmente ter ele perto, assim, eu fico lembrando de algumas coisas lembrando de coisas muito particulares, né? Daí eu queria que vocês também me ajudassem para a gente lembrar de algumas coisas, porque eu pesquisei alguns prêmios que ele ganhou na Inglaterra e tudo mais, eu achei muito legal que esse artigo em si, né, já vou entrar no comentário do artigo, que é o Likes, Memes e Militância, Cyberativismo na Internet Brasileira, trata de conceitos muito fundamentais da que o Ayrton era a obra dele era tão importante que ele trata de coisas que são, tipo, obviamente ele já estava ligado nisso há muito tempo, né? Como a internet na política, no campo político e na formação das ideias, né, das pessoas. Então, nesse artigo ele analisa um acontecimento. O Leonardo também está aí, né? Ele é um dos autores, ele pode me ajudar nos comentários. Como acontecimento da reintegração de posse da ocupação Lanceiros Negros repercutiu num grupo do Facebook, que é o Vizinhos do Centro Histórico, que é um grupo muito famoso em Porto Alegre, assim. Tem um monte de gente que está nele, tem mais de 30 alguns comentários, e alguns posts desse grupo tiveram mais de 750 comentários. Então, como ele analisa como um acontecimento passa a virar um ciberacontecimento e como as pessoas ganham uma agência, né? A agência potencializada quando a gente tem um celular na mão e a gente pode dar uma de mídia. Então, como aquele acontecimento, ele foi muito veiculado através das redes sociais, porque a grande mídia, ela não se interessou muito, né, em comentar aquele acontecimento, e eles trazem muito sobre o quanto as pessoas, né, o papel dos indivíduos foi fundamental para que esse acontecimento ganhasse o grande público. E ele também analisa uma coisa que é muito atual, que são as fake news, né, mais precisamente o grupo MBL. Então, trazendo alguns dados, que a cada 10 brasileiros, 6 têm WhatsApp. Sobre como as mensagens compartilhadas no WhatsApp, elas são algo que impacta muitas pessoas, né? Decide eleições. Então, ele faz até um apanhado, junto com alguns dados que ele vê aos fatos, né? Que é aquela agência de conferência de notícias, sobre como as pessoas recebem as notícias, quais foram as notícias mais veiculadas, né, que foram fake news muito famosas, o kit gay, né, que é o nome pejorativo que o Projeto Brasil Sem Homofobia recebeu, depois
teve todas as coisas sobre comunistas e não comunistas, o que fazem os comunistas comem ou não crianças, né? Eles assam crianças no domingo, o que fazem? Né? E eu até achei engraçado que a terceira fake news mais compartilhada foi uma que era a foto daquela atriz que foi assassinada na próxima vítima, que a notícia era uma senhora bolsonarista é agredida por petistas. E como a gente acha que a internet em si ela não tem poder, eu acho que hoje em dia já caiu muito nas ciências sociais essa ideia de que existe uma vida separada, né? Que existe uma vida online, uma vida offline, né? É tudo vida e tudo tem uma manifestação concreta, né? Ai, gente, desculpa, perdi o fio agora. Mas não tem uma separação e como as pessoas às vezes elas ficam muito presas a algum meio, né? Então, ou ao WhatsApp, por exemplo, hoje a gente sabe que embora 6 a cada 10 habitantes brasileiros têm WhatsApp, uma parcela significativa da população só por pacote de dados. E as empresas, elas fornecem, né, acesso ilimitado, por exemplo, ao WhatsApp. Então, elas conseguem receber uma notícia no WhatsApp, só que elas não conseguem conferir se a notícia é verdade. Então, fica o WhatsApp como uma forma de receber notícias que é muito única, né? E também porque as notícias, elas não são compartilhadas por uma pessoa que a gente não leva a sério, que a gente não acredita. Normalmente são compartilhadas nos grupos familiares, nos grupos de amigos. Então, a gente sempre confiando nas pessoas, né? Da família, a gente acaba não, sei lá, pesquisando, né? Isso dentro da pesquisa, é claro. Não faz uma boa varredura, assim, para saber se a pesquisa, se a reportagem, né, se a notícia ela é verdadeira ou não. E sobre os memes, sobre como os memes se tornaram uma grande fonte de comunicação rápida e ela é muito eficaz, né? Ela comunica muito bem, é muito rápido, todo mundo pode fazer. E os memes passaram também a ser um termômetro de engajamento, né? É muito fácil no Facebook, por exemplo, saber que assunto é mais ou menos quente, analisando a quantidade de curtidas, analisando quantos comentários, né? Às vezes a gente vê que tem umas brigas imensas na internet, umas discussões, e tem comentários que tem 100 likes. Aí tem uns que tem vários hahaha. Então, até isso pode ser utilizado para medir a agência, para medir o nível de popularidade de um determinado assunto ou pessoa, né, ou figura pública. Então, é bem interessante nesse momento atual que a gente está a internet ela ganhou um papel muito fundamental, né, na análise dos debates públicos. Daí ler esse artigo, ver como ele vê algumas coisas que parecem tão cotidianas, parecem tão inofensivas, né? Pensando nos autores que o Clayton usa, a Sherry Ortner, né? A agência mais hard ou soft, a gente usar e curtir alguma coisa no Facebook não parece nada uma coisa super intencional. Não parece que a gente está super engajado em alguma coisa, mas pode ser considerado um ciberativismo, né? Eu não sei se... Desculpa, mas o Leonardo, que é um dos autores, também pode falar. Vocês me ouvem? Eu tô testando o microfone aqui, gente. Sim, ouve bem. Ouve? Tá. Então, esse artigo, né, uma coisa muito interessante nele e nas pesquisas do Ayrton, em geral, sobre o ciberespaço, é essa tentativa de entender o ciberativismo nos seus próprios termos, né, na sua própria lógica interna. Então, ele queria analisar o ciberativismo não como se analisa qualquer ação política fora da internet, não utilizar conceitos de fora para tentar encaixar, né? Então ele buscava conceitos que permitissem entender a lógica interna desse ciberativismo e a agência dos atores, né? Então, por isso ele traz muitos conceitos, do conceito de ciberacontecimento. E essas autoras, Laura Heard e Sherry Ortner, são muito importantes
por essa coisa da agência, do contínuo de agência entre agências hard e soft, que dão muitas ferramentas para entender o ciberativismo, né? Por exemplo, esse exemplo do MBL é uma coisa que a gente estava conversando, né? Tinha muita coisa ainda para ser desenvolvida sobre isso. Infelizmente, a gente não pode mais, né? Mas, então, nesse artigo é tudo muito embrionário, mas, por exemplo, o MBL é uma organização que pode ser colocada no polo hard da agência política no ciberespaço, porque, por exemplo, no caso das fake news, é um projeto com alta intencionalidade, né? Um planejamento. Nós vamos fazer aqui uma rede e tal para conseguir não sei o quê. Aí, esse dado que a colega falou das coisas recebidas no WhatsApp serem compartilhadas geralmente em grupos da família, é um dado muito interessante porque mostra que como é descontraído no polo das pessoas que compartilham as fake news, como é um ato descontraído do polo soft da agência, que é um ato que nem é tido como político. Tu tá ali no teu grupo da tua família no WhatsApp, viu uma notícia interessante. Então, nem tem grandes questionamentos sobre as consequências disso, de ser uma mentira, porque tu só tá passando no teu grupo de família e tu nem sabe que pode desencadear uma cadeia que vai tomar grandes proporções, né? Então, esse é um exemplo de como a internet proporciona uma coisa sem precedentes, assim, do nível de que uma organização consciente pode mobilizar sentimentos super tidos como não políticos por parte das pessoas, né? Então, isso não é novidade, né? É uma característica, por exemplo, de regimes fascistas e coisas do tipo, né? Esse tipo de coisa de, digamos, manipulação de massas, mas agora, com a internet, é possível fazer isso atingindo as pessoas no seu sofá, tá? Estão sentadas no seu sofá de casa e podem fazer parte de um projeto desse tipo. Então, é muito interessante. E é uma pesquisa que estava sendo feita, né? Estava em processo ainda, não tinha acabado, tinha muita coisa a ser discutida ainda. Então, eu queria recomendar outros 2 artigos dele, que tem por aí em outras revistas. Na revista Civitas, revista de Ciências Sociais, tem o artigo Ciberacontecimentos, reflexões etnográficas sobre o extraordinário no mundo online. E na revista Vivência, revista de antropologia, tem o artigo Práticas Ciberativistas, Agência Social e Ciberacontecimentos. Nesses 2 artigos ele desenvolve bem. Recomendo muito a leitura porque tem muitos outros exemplos de coisas que ele já vinha pesquisando. E é isso. Bom, muito obrigada, Leonardo. Acho que vocês foram ótimos bolsistas, né? Durante esse tempo tinha uma interlocução muito legal com a Ayrton, eu fui testemunha disso. Muito obrigada. Ele foi ótimo também. Eu estou pensando, Bruna e Anne, que a gente poderia privilegiar assim, o pessoal que está aqui, né, dos autores, para comentar os seus artigos. E pela sequência aqui, eu acho que o próximo seria o artigo justamente da Bruna e do Alex. Não sei se como vocês gostariam de fazer. E acho que poderia passar, né, para o de vocês e depois, se der tempo, a gente retoma os outros e com breves notícias. Você? Pode, eu não sei se vocês estão vendo o que a imagem, tá? Aí eu vou passar para o Alex, então, para que ele fale um pouquinho sobre. Oi, boa tarde, né? Primeiro queria agradecer também pelo espaço, né? Agradecer todo mundo. E, na verdade, esse mapa, né, a Bruna fez, vai não me enrolar muito para falar e não, né, não avançar muito e tentar me organizar na fala. A ideia do artigo, né, a gente se baseou um pouco na dissertação que a gente, né, de cada um, né, dissertação de mestrado, que a gente trabalhou com um adolescente em conflito com a lei, né, e pegou a parte um pouco histórica que a gente fez e trabalhou em cima dela exatamente para traçar um
um panorama de concepções, né, de adolescência e juventude, utilizando como marco as legislações que a gente teve no Brasil, né, das legislações específicas, né. Então, rapidamente, só para passar por ali, o que a gente tem antes ali do período da República, né, antes de 89, na verdade, é muito uma concepção mais da infância, né, enquanto a questão da adolescência e juventude a gente, né, praticamente não tem nada consolidado, né, muito pouco consolidado, é mais quase praticamente tu já ir direto para adulto, né, uma concepção aqui no Brasil nesse momento. Mas a partir ali da República já começa a se construir, principalmente a partir de um paradigma higienista, né, essa preocupação, né, com a criança e adolescente que tivesse, né, nesse meio ligado à pobreza, né, como um meio onde se tinha um medo, né, muito grande de que poderiam sair com um desvio moral muito grande a partir desse meio. Era uma criminalização da pobreza bem forte, assim, né? Então, o Código de Melo Matos, que é o Código de 1927, ele consolida esse pensamento higienista nesse sentido. Inclusive, ele é especialmente voltado para criança e adolescente que tem exatamente esse desvio, ou seja, abandonado, ou se cometeu algum crime, né, a questão toda da delinquência, né, então ele é só voltado para isso, ele não é uma legislação voltada para todos, né, todas as crianças e adolescentes, né. Nesse sentido, a gente segue até 79, que a gente vai ter o novo Código de Menores, que na verdade é muito parecido com o Código de Melo Matos, de 27, mas ele, enquanto o de Melo Matos, ele classifica um pouco mais, pelo menos, ele é uma legislação até mais consistente. O novo Código de Menores de 79, na época da ditadura militar, ele tem essa preocupação muito grande com a questão da segurança pública, e ele consolida o que a gente vai se chamar ali, que é o pré-estatuto, que é a doutrina de situação irregular, né? Porque tu realmente coloca todos esses, a preocupação é com a criança e adolescente que estariam, né, irregular, né, que é a palavra inclusive utilizada na legislação, e se coloca todos ali dentro, enfim, né? Seja a preocupação que tinha muito grande na época, que era com os que chamavam os meninos de rua, como com enfim, adolescentes que tivessem cometido, né, algum ato infracional. Todos eram colocados, por exemplo, dentro da FEBEM juntos, né, sem distinção. E com a redemocratização, né, a gente tem uma discussão muito forte exatamente para se contrapor a tudo isso que vinha, né? E a discussão era muito forte, principalmente com a questão dos meninos de rua, e o ECA, então, ele vem, a partir da democratização, trazer né, crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos. Né? E aí a gente vê esse outro paradigma surgindo, então, né, diferente dos anteriores, é uma legislação que já olha para todas as crianças e adolescentes. Né, na questão que a gente acaba sempre focando mais, né, durante o artigo que é, né, do adolescente em conflito com a lei, a gente vê um avanço nesse sentido, porque aí tem uma garantia processual ali, tu tem uma garantia de defesa, mas ao mesmo tempo, quando tu vai olhar para as medidas socioeducativas, tu vê muito as permanências dos outros códigos. A gente não vê muita modificação nessa maneira de, enfim, de como trabalhar, o que fazer com esse jovem. Ele segue muito a lógica anterior, né? Inclusive a única medida diferente que se vê é a medida de prestação de serviço à comunidade, por exemplo, né? De resto as outras todas as medidas já tinham, e a gente vê essa separação, né, finalmente, né, entre o que se chamava, né, os abandonados e os em conflito com a lei, né? Agora, né, não mais criminalizando, né, enfim, quem tinha alguma questão familiar ou, né, diferente do que acontecia anteriormente. Nesse sentido, a partir
movimento da redemocratização, nesse movimento que a gente vê vários grupos com, né, representatividades que começam a ter uma atuação política muito forte. A gente vê a juventude nesse sentido também, né? E aí a gente vai ali passar pelo Estatuto da Juventude, onde essa atuação mais forte a gente vê daí consolidando esse outro movimento, não mais só enquanto sujeitos de direitos, como a gente via no Estatuto, né, que tinha a peculiaridade de estar em desenvolvimento, mas a gente vê como um ator social, né? A gente vê alguém que atua, né? Não só tem essas garantias, mas alguém que sim pode, né, e deve incidir na política, né? Então é mais ou menos assim que fiz esse retrospecto, e acho que a Bruna retoma então. Eu acho que para além assim aspecto, né, que obviamente aqui está super simplificado, né, no artigo dá para conseguir ver vários elementos diferentes, assim, né, mas eu acho que o mais importante é pensar nas permanências, né, pensar que mesmo hoje as legislações e principalmente as políticas públicas que a gente tem para a juventude, por mais progressistas que sejam, por mais que embasadas em legislações mais progressistas na concepção de adolescência e juventude, elas ainda guardam vários elementos dessas outras concepções, né, que historicamente tiveram, né, nas demais legislações no período histórico do Brasil, assim, né. Aí, só para, enfim, fica o convite para quem quiser ler o artigo, assim, só para dar um briefing mesmo, dar uma jogadinha, assim, de foco, que um dos elementos que a gente trabalha do quanto essa permanência é grande, é presente, é o fato, por exemplo, das medidas socioeducativas de meio aberto até hoje estarem dentro das políticas de assistência social. Ou seja, ainda existe uma forte vinculação entre a delinquência, né, a infração e a pobreza, e essa ideia do risco social, né, que a gente vê lá no Código Melo de Matos, mas que ainda hoje acaba sendo presente. Mas, enfim, fica o convite aí para ler o artigo e também para, em outros momentos, a gente poder debater e discutir sobre isso. A gente agradece muito a oportunidade de ter, né, podido escrever um pouquinho sobre isso, sistematizar algo que era comum um pouco das nossas escritas. Assim. Espero que seja uma boa leitura para quem se interessar. Tu interrompe o compartilhamento, Bruna, por favor. Eu acho que faria sentido a gente dar continuidade. Deixa eu ver, não estou enxergando a Franciele. Ela saiu? Ah, ali. Essa tela é doida, já se perde. Franciele, talvez tu pudesse comentar um pouquinho o teu artigo, porque ele também acho que se coloca bem na continuidade, né, nessa prioridade que a gente está dando aos autores. O título do trabalho da Franciele, Em Condição de Cidadania ou Cidadania sob Condição? Reflexões sobre a aplicação de medidas socioeducativas e o direito à cidadania no Brasil. Acho que dá uma boa continuidade em relação ao que a Bruna e o Alex estavam trazendo. Sim, boa tarde, gente. Na verdade, enquanto eu ouvia a Bruna e o Alex, eu fiquei pensando aqui diversas coisas, né? Então, para começar, eu quero agradecer as organizadoras do dossiê. Foi uma ótima oportunidade. Eu conheci a Fernanda lá no Enadir, né? Esse trabalho é um trabalho ainda muito embrionário naquela época, então a oportunidade de olhar para ele de novo e discutir, e principalmente agora conhecer o grupo, né, o Grupo Idades, ter acesso a essa produção em outro estado, em outras universidades, ver um pouco do que está sendo produzido e abrir esse diálogo. Então, eu acho que é uma oportunidade excepcional. Então, assim, falando um pouco sobre o artigo, né? A ideia do artigo ele surge dentro da UF com essas reflexões, tanto sobre o meio jurídico, a questão do direito da criança e do adolescente, e das discussões sobre a cidadania do Brasil, né? Esse ideal do que seria uma cidadania, segundo Marshall, né? Vendo que, na verdade, a gente tem uma outra lógica envolvendo a nossa cidadania. Então, foi um pouco nesse sentido, nessa agitação do próprio grupo de pesquisa e do próprio contexto da universidade que eu escrevi esse artigo. Então, a ideia era contribuir um pouco mesmo para esse debate do direito da criança e do adolescente no Brasil com essa ideia de cidadania, apresentada pelo ECA também, de transformar essas crianças e esses adolescentes em cidadãos, né? Mas observando especificamente, nesse caso, a aplicação de medidas socioeducativas, o que veio num momento muito específico, em 2019, que foi o momento em que a superlotação das unidades
de internação juvenil foi reconhecida pelo STF através de um habeas corpus coletivo. Então, um momento muito representativo, onde esse problema de falta de vagas, né, e não só de falta de vagas, mas em si da aplicação da internação, que é importante pontuar, né, não a falta de vagas, mas em si a opção por aplicar a medida de internação a uma boa parte dos jovens que se envolvem em situações de conflito com a lei, né? E já vinha sendo destacado por vários autores, por várias pesquisas em estados diferentes, e aí o STF toma essa decisão que abre toda uma discussão no campo jurídico, né, sobre o direito do adolescente em conflito com a lei e sobre a própria forma do direito de lidar e administrar esses conflitos envolvendo os jovens, né? Então, foi um pouco nesse sentido que o artigo foi construído, pensando na legislação, e por isso que eu acho que se conecta bastante com o outro artigo, né, que a Fernanda acabou sinalizando essa conexão, que é pensar todo esse desenvolvimento e sinalizar exatamente para onde nós estamos indo, né? O que está acontecendo na prática, nas decisões judiciais envolvendo esse jovem, né? Então, num artigo, no primeiro momento, tem essa tentativa de destacar um pouco sobre as legislações no Brasil, né? Esse desenvolvimento das legislações de atendimento à criança e ao adolescente. E, no momento, a partir da promulgação do ECA, e nessa ideia de transformar as crianças e os adolescentes em cidadãos, ou seja, conferir essa cidadania, um outro movimento do artigo é analisar na prática, através dos relatórios da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, o relatório que é preenchido nas audiências de apresentação dos jovens que são apreendidos em conflito com a lei, né, por ato infracional, identificar exatamente como nós podemos falar dessa cidadania, né? De que forma nós podemos confrontar esse ideal de cidadania com o perfil desses jovens que estão sendo apreendidos. Então, é um pouco esse movimento de olhar para o ponto um pouco ideal, né? Um pouco não demais, né? Olhar um pouco para a ideia idealizada de cidadania e pensar exatamente de que cidadania nós estamos falando, né? E a questão central no final do artigo, após olhar para esse perfil, é observar que nós temos uma certa manutenção do perfil dos jovens que vão ser tutelados pelo Estado, do perfil dos jovens que vão se envolver em conflitos com a lei. Significa toda uma forma de administrar que se mantém tanto no olhar para essa juventude, né, quanto para a forma de administrar esses conflitos. Então, uma manutenção dessas práticas de gestão desses conflitos extremamente punitiva e repreensiva, né? Então, assim, o artigo tem um pouco essa pegada de vendo o ponto ideal e o perfil desses jovens, né? Principalmente no Rio de Janeiro, em que e também tem um outro ponto interessante, pensando no momento político em que nós estamos vivendo, né? Que é um momento muito específico, onde o ataque a essa juventude ele se reafirma através, por exemplo, no Rio de Janeiro, de uma movimentação popular pedindo a menoridade, a diminuição da maioridade penal, um maior rigor, enfim, foi dito sobre as fake news, né? Então, toda essa questão da letalidade dessa juventude, da periculosidade desse jovem, enquanto, quando nós vamos olhar para a audiência de apresentação, por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro a maioria enquadrados pela questão de tráfico de drogas, né, por exemplo, que que não envolve uma periculosidade como tem sido noticiado. Então, o artigo tem um pouco essa ideia de pensar quem são esses jovens, olhar um pouco para esse número, né, de uma forma mais pessoalizada, mais individualizada, e trazer um pouco dessa discussão realmente de que cidadania nós estamos falando, reconhecendo que o ECA ele apresenta sim novos parâmetros, mas que também apresenta continuidades, né? E 30 anos depois, a gente ainda consegue identificar a manutenção tanto desse jovem que está sendo atendido, no caso dos jovens em conflito com a lei, quanto da própria forma de administrar esses conflitos. Então, fica aí um convite para quem quiser ter uma leitura um pouco mais apurada e, principalmente, o diálogo, que eu acho que
esse é o maior fruto que a gente tem de estar dialogando e trocando e até aprimorando mais esse trabalho e outros possíveis. Obrigada, gente, pelo espaço. Que agradecemos, Franciele. Obrigada. Acho que há 30 anos do ECA a gente já tem aí um campo de estudos assim muito importante, né, esse contraponto mesmo, né, que os dois artigos estabelecem entre uma historicidade legislativa e como é que isso na prática se traduz, né, em relação a que jovens, em que situações específicas, né, trazendo para as experiências e para as na multiplicidade assim das juventudes. Eu acho que eu poderia comentar muito rapidamente esse artigo escrito pela Marjorie por mim, porque também é nesse âmbito da socioeducação, né? Porque eu acho que tem alguma coisa também importante de pensar o quanto quando a gente está pensando juventudes, embora eu tinha pontuado aquela passagem de problema social para a noção mesmo de sujeito de direitos, a gente permanece né, prioritariamente nesse registro do problema social e de como responder a ele. Então, esse trabalho da Marjorie, eu não vou me alongar para dar tempo também de circular, mas eu acho que ele tem um enfoque muito específico em relação aos trabalhos que focam na socioeducação, porque ele parte também da experiência da Marjorie como psicóloga numa unidade da FASE aqui da Grande Porto Alegre, né? E foi uma situação vivida por ela como profissional na FASE que motivou não só a escrita do artigo, mas a própria entrada da Marjorie no PPG em Ciências Sociais, né? Assim, foi a experiência que teve a ver com o ingresso de uma adolescente trans nessa unidade em que a Marjorie trabalha. Então, essa situação interpelou a profissional psicóloga, né, que foi chamada para dizer que tinha, né, pelos colegas se mostrando assim muito atrapalhados com o fato de que uma jovem se chamava Rosa, que é o nome que a gente adotou, o nome fictício, mas que tinha dado ingresso naquela unidade onde estavam reunidos em torno de 200 adolescentes, homens cis, né, de 12 a 18 anos. E ela chega para ingressar nessa unidade. E aí tem toda uma questão que se abre assim, para a própria Marjorie, que é como lidar com essa identidade, né, naquela unidade tão marcada por signos da masculinidade e de uma masculinidade violenta, muitas vezes, né, no cotidiano da instituição. Então, no artigo, a gente parte do fato, né, de que ela se deparou com uma situação que também indicava uma lacuna. Não tinha um protocolo, não tinha um programa pensado na própria fase para essa situação, né, de uma adolescente trans. Então, o artigo faz toda a trajetória da Rosa. Ela teve 3 ingressos nessa mesma unidade e como que se travou também um embate da própria Marjorie como psicóloga com a equipe, né? Por exemplo, em situações em que outros colegas se negavam a utilizar, a se referir a ela pelo nome social, né? E resolvia a coisa em termos do sexo biológico, né? Com frases bastante pesadas também em relação a isso, né? Então, acho que o artigo assim aponta, ao mesmo tempo, uma lacuna, né, do próprio sistema em pensar essas identidades que borram a fronteira do masculino e do feminino, do homem e mulher, e aponta, assim, um não saber o que fazer, né? Me lembro que a Bruna, uma vez, numa situação lá do grupo, não tinha a ver com isso, mas a Bruna disse, mas esse perfil aí dá bug no sistema, né? É o tipo de situação, porque o sistema está todo pensado em termos de meninos e meninas, e aí o que acontece quando chega alguém que não corresponde, né, a essas duas, ao binarismo, assim, em termos de gênero.
E então, assim, a nossa pergunta no artigo, que também é a dissertação da Marjorie, né, foi pensar como que a própria instituição se insere nessa definição identitária da Rosa, né? Porque ela também não é, ela veio já do acolhimento institucional, ela era uma criança em acolhimento institucional que depois vai para a rua, né, que se envolve em situações de agressão, uma adolescente em acolhimento, que tem uma situação de briga no acolhimento, e daí aquilo vira um boletim de ocorrência, e daí ela passa da proteção, que é um polo do sistema, para a socioeducação. Então, o artigo explora a trajetória da Rosa no sistema, desde a proteção, e mostrando a lacuna, né, em relação a essa identidade. Então, fica o convite. Acho que é um artigo bastante, não sei, assim, na época a gente teve pouca referência bibliográfica para dialogar em relação a essas situações assim mais específicas, né, em termos de gênero. A gente não tem muito tempo, mas não sei, acho que talvez queria também, cadê a Bruna? Bruna, que está com um artigo avulso nesse número, porque o artigo da Bruna, eu acho que ele dialoga com o artigo desse sobre a participação política em São Borja, né? Então, não sei, talvez a Bruna pudesse falar rapidamente, depois acho que a Bruna que tinha ficado, né, Bruna, de fazer, a outra Bruna, fazer um comentário, daí a Anne, que estava com o primeiro, tinha mais um? Não. Né? E daí a gente encerra com o último artigo. Bruna. Eu? Ou a outra? Eu? Tu. Tá. Não, assim, vou falar bem rapidinho, né? Só se alguém tiver interesse, né, em ler o artigo, mas é um artigo que eu fiz em 2017 e fui melhorando ele até quando eu entrei no mestrado. O professor Augusto me ajudou também a arrumar algumas coisas, né? Fui aprimorando com o passar do tempo até publicar, né? Eu apresentei num evento também, fui indo. E ele é sobre algumas ferramentas de participação que estão na Constituição e outras que não estão. E aí eu analiso o quanto tem de participação nessas que estão, que é plebiscito, referendo e iniciativa popular. E também analiso o veto popular e o recall, que não estão na Constituição, mas que já foram objetos de projetos de lei. E daí eu chego à conclusão de que as ferramentas que mais têm participação são as que não estão previstas, né? E que as ferramentas que estão têm muito pouca participação. Basicamente isso, eu uso como base a Pateman, né? E para medir o nível, eu uso a Sherry Einstein e as escalas de participação. Só bem rapidinho para também não tomar muito tempo. Obrigada. E a gente tem um artigo, né, que é o último do dossiê, que é justamente sobre participação política, né, de jovens. Eu vou falar bem brevemente sobre ele, que é um artigo da Fernanda Eirich, do Domingo Sábio, lá da Unipampa. E eles fazem um pouco essa ideia de tentar entender o porquê que jovens de 15, 16 a 18 anos que teriam direito ao voto facultativo, não obrigatório, eles não fizeram o título eleitoral, né? Porque essa baixa participação, eles trazem ali como dados, né, que 14, segundo os dados do TSE, menos de 15% dos jovens com essa faixa etária fizeram o chamado alistamento eleitoral. Então, para tentar entender um pouco o porquê disso, eles fazem uma pesquisa, uma aplicação de questionário em 2 escolas de São Borja, 2 escolas com maior número de jovens com essa faixa etária. E o que eles descobrem, assim, muito brevemente, assim, em termos de resultados, é um pouco que os jovens entendem como importante a participação, eles entendem como importante a eleição, né? 98% deles dizem que a eleição é algo importante, mas uma parte considerável deles, quase 30%, não acreditam no processo eleitoral, por exemplo. E uma série deles, eles vão trazendo apontamentos de descrença em relação ao âmbito político, né? Então, eu separei aqui, por exemplo, a dimensão da confiança sobre da onde recebe as informações políticas, né? 55% deles não confiam em nenhuma informação política recebida por nenhum dos meios colocados, né?
Segundo lugar, aí vem a família e a internet juntas, né? Elas vêm empatadas com 16% de confiança por parte dos jovens e a TV com apenas 5%. Então, 95% de desconfiança em relação às informações políticas que chegam por meio da TV, né? Enfim, tem vários dados aqui, também não é muito a minha área de estudo, assim, né? É bem interessante o artigo, mas acho que a principal questão, assim, que eles pontuam é um pouco isso, assim. Uma das ideias para se entender essa baixa participação desse público no processo eleitoral seria essa desconfiança mesmo do sistema político como um todo e do sistema eleitoral, e essa ideia de que existe uma desmotivação a partir da ideia de não confiança, né? E o que eles apontam como saída para isso seria a ideia de pensar na ideia de uma sofisticação, né, política, pensar em ações de educação para uma compreensão mais global da participação política. Enfim, aí eu acho que também fica o convite, ele é um artigo curtinho e bem gostosinho de ler, assim, é bem interessante os achados deles, e fica o convite aí. Eu gostaria era o da... É da Ana Paula Genesini, da Gisley Lazarotto e da Jaqueline Titone. Então, o nome do artigo é Arquivos de Experiência entre Encontros Narrativos com Juventudes e as Experiências de Trabalhar nas Políticas Públicas, e as Aventuras. E que, de fato, são 3 psicólogas, né, que trabalham em políticas públicas para a juventude, centros da juventude, basicamente, e elas trazem muita questão de como as políticas públicas são escritas e como se dá o cotidiano, como se pensa uma política pública, como o cotidiano ele desvirtua um pouco dessa lógica, né, da escrita, e isso já é esperado, né, e trazem uma cartografia de afetos, de como os jovens se transformam dentro das políticas públicas e como as próprias trabalhadoras dessas áreas são transformadas também, porque é impossível, né, pensar que não existe uma relação. A gente pensa muito quando se faz um edital de política pública, se vê todos os profissionais, toda a lista do que tem que ter, né? Mas tem algumas coisas que se dão dentro das relações, né? E isso fica imprevisível. Então, as questões de afeto, das mudanças dos jovens, das relações que se estabelecem, né? Que são psicólogas que são chamadas de SORA. Então, essas interferências, né? De nomenclaturas e principalmente as experiências dos jovens, né? Que são muito duras, né? As meninas trazem relatos de vida e morte, que são casos muito comuns dentro das periferias, né, de como elas lidam com essas situações. Então tem um marcador muito interessante, assim, das próprias experiências delas, né, que não é só um trabalho, tem uma questão bem afetiva, aquele sentido bem da afetação que a gente conhece na antropologia, né, de ser afetado, da construção de afetos, mas também de ser afetado pela política e por essas relações que se estabelecem dentro dela. É isso. Mão dupla, né? Eu acho que a gente tinha também o artigo das meninas lá de Campinas, mas elas tinham confirmado a presença, então a gente não se dividiu, não, né? Acho que não, né, Bruno? Mas é um trabalho que foca assim nessa seletividade policial, né, em relação aos jovens em Campinas. Então, é um trabalho que tem bastante tabelas assim com o perfil dos jovens que são abordados pela polícia em Campinas. Na verdade, eles trabalham bastante a visão dos policiais em relação aos jovens. É um artigo bastante focado no que os policiais, as percepções, as representações que os policiais têm em relação aos jovens abordados em Campinas, trabalhando muito na ideia da partir da teoria da rotulação, mas a partir das expectativas e das experiências e representações dos policiais. Que é uma coisa também que não é muito frequente, né, que a gente tenha essa perspectiva. Assim, tem uma acusação em relação à ação policial, agora, como é que eles estão olhando, né, para os jovens na rua e abordando, a partir de que referências, isso normalmente não é o mais presente assim, na bibliografia. Bom, não sei se a gente abre assim 2 ou 3 minutos para alguém que queira ainda fazer algum comentário. A nossa intenção, assim, além de fazer o convite mesmo, né, para a leitura, também fazer o convite para que o pessoal considere a Conversas e Controvérsias como um espaço de publicação discente, né, muito qualificado,
É uma revista online com revisão, com, enfim, com todos os requisitos de uma publicação científica, e que tem atualmente 2 chamadas de artigos abertas. Então, assim, além do convite para o nosso dossiê, que ficou maravilhoso, como vocês puderam ver, também a colocar, né, conversas e controvérsias aí no horizonte, inclusive em relação aos trabalhos que estão apresentados aqui no evento. O trabalho da Bruna mesmo, da Bruna... vocês têm uns nomes complicados as duas, né? A Mersky... o texto da Bruna entrou como artigo avulso, na seção artigos avulsos, né? Então, que é uma seção em fluxo contínuo, que recebe artigos o tempo todo, né? E que a Bruna aí soube aproveitar e mandar o trabalho dela. Então, fica o convite também para os trabalhos que foram apresentados aqui no evento. O fato de estar publicado em anais de congresso não inviabiliza a publicação em periódico, né? Então, é possível. Não sei se mais alguém gostaria de se manifestar. Daqui a pouco começam os GTs, né? É isso. Só queria agradecer, né, Fê, também, assim, na loucura que está todo mundo, assim, aqui, os autores, e também tirou um tempinho para assistir, assim, né, o lançamento do dossiê. Tá todo mundo cheio de coisa para fazer, então agradecer especialmente, assim, também quem conseguiu estar aqui presente. Isso. E repassem, né, os links aí para que a gente vá também tornando essa nossa produção, né, como parte aí das possibilidades, para ajudar a pensar mesmo, não só políticas públicas, mas para pensar as questões que envolvem a juventude contemporaneamente. E agradecer, então, a presença de todo mundo. Diga, Rafael. Rafael, que eu falo. Só aproveitar para avisar, né, a todos e a todas que esse evento está sendo gravado e os estudantes vão disponibilizar depois no YouTube, né, as gravações. Então, vocês, né, quem quiser rever, quem quiser indicar para colegas, né, para outras pessoas, enfim. E também sugerir, Fernanda, que a gente convide as pessoas que estejam com as câmeras desligadas e puderem ligar, se tiver vontade para ligar, para tirar uma foto, né, para registrar. Não sei se alguém pode... Eu posso fazer. Para registrar o momento. As pessoas estão ligando. Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Bom, gente, muito obrigada, foi uma alegria encontrar vocês, né? Agradeço a presença de todo mundo, do Rafael também, como coordenador do programa, e seguimos nessa programação aí até amanhã ainda. Né? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau. Foi ótimo. Tchau, gente. Seguimos. Tchau. Tchau, gente. Um prazer.